E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Andrea, que não pode fazer a aula dela, e na verdade eu deveria ter começado antes, e agora só me sobrou acho que 25 minutos para falar sobre isso, mas eu acho que é suficiente. Vai ser dificílimo falar sobre esse assunto, mas eu vou tentar. E assim, a probabilidade de eu falar alguma coisa com que você se identifique é mínima aqui, tá? Eu vou falar de uma dor que aflige um percentual muito pequeno da nossa população. E aí, assim, e ainda assim a gente precisa conversar sobre eles. E aí, mesmo que você olhe para essa dor, para esse problema e fale isso não tem nada a ver com a minha vida, fique, né? Insista um pouco, não porque esse vídeo tem alguma coisa para você, mas porque você precisa entender determinadas dores que talvez você nunca tenha sentido. E isso vai te tornar uma pessoa mais empática caso você queira. Você vai ter mais empatia e vai refletir mais a respeito da dor do outro caso você tenha interesse nisso. Se não tiver, também não tem problema nenhum, porque a gente já tem problemas demais na nossa vida para querer se preocupar com o problema do outro também. Eu não te julgo caso você não tenha interesse nenhum, mas entender a dor do outro te permite se aproximar mais. E às vezes conquistar a confiança da pessoa para que ela possa ser ela mesma, para que ela possa ser genuína, sincera, e para que ela baixe a guarda, para que ela te permita a construção de uma amizade de verdade. Eu acho que isso é super importante. Vamos falar de sentimentos inomináveis antes de falar da dor inominável dos vencedores? Vamos falar de sentimentos inomináveis? Determinadas alegrias, elas não têm nome, porque elas são sensações, e elas são sensações que só você conhece, e que se você descrever aquilo, aquilo não vai causar nada no outro, porque o outro não é você, ele não tem a sua bagagem, ele não tem a sua experiência. Então uma vez eu vi um japonês falando, nossa, eu adoro esse, vamos colocar um haikai, vamos colocar um poema. O japonês, ele falava assim, nossa, eu adoro esse poema. Aí eu não sabia ler, né? Eu falava, lê aí pra mim, o que é? O sapo pula na água, pion. Eu olhei pra ele com essa cara que vocês estão olhando aí. Sabe essa cara que vocês estão fazendo aí? O poema era assim, o sapo pula na água, pion. Eu fiquei olhando pra cara dele. E eu fiquei tentando entender essa porra. Aí ele falou assim, eu cresci no interior, e eu andava muito para chegar na escola, e era comum no verão, naquele calor, eu encontrar sapo no meio do caminho. E às vezes o sapo pulava na água, e aquele barulho característico da água, ele me dava aquela sensação gostosa de quando eu pulava dentro do lago, e eu fazia aquele barulho. Mas aí eu estava voltando para a escola, eu não podia brincar na água, mas me dava aquela sensação gostosa de, nossa, eu sei o que é isso, e o fim de semana vai chegar e eu vou poder fazer isso. Eu falei, caralho. E na época eu já gostava de escrever, e eu falava, que merda, né? Tipo, eu nunca vou conseguir escrever um negócio que faça sentido para todo mundo, porque para cada japonês que falar, nossa, eu adoro esse poema, vai ter um monte de gente com a minha cara falando, nossa, caguei pra isso, que bosta. Posteriormente, eu estava fazendo dinâmicas numa ONG, e assim, vamos falar de alegrias. Eles não usavam essa palavra, mas basicamente é alegrias inomináveis. Alegrias inomináveis. O que é inominável? Aquilo que você não consegue dar nome. Não pense em Harry Potter, não tem nada a ver. Mas a alegria inominável é uma sensação que você não consegue dar um nome para ela. E aí, assim, a brincadeira era isso, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, tem duas coisas que eu gosto. Quando eu durmo sem despertador, porque na época eu acordava cedo todo dia, né? A minha primeira aula era 7 da manhã na Vila Olímpia, eu tinha que acordar 6 da manhã e sair de casa 6h30. Numa coisa que parece, assim, de uma outra encarnação, na época que eu ia em escritórios. Falava, tem uma sensação muito gostosa que é quando eu durmo sem despertador e eu acordo, tipo, lá pelo meio-dia, 1h,
E aí eu tenho as coisas que eu preparei para o café da manhã no dia anterior e o almoço já está pronto. Morava com a minha irmã fazia comida, e aí assim, eu acordava depois de ter dormido muito, e aí eu tomava o café da manhã, e o café da manhã parece que só tapava o buraco, mas não satisfazia, e eu ainda estava com fome. E aí, tipo, 10, 15 minutos depois eu ia lá e almoçava. E isso é uma alegria inominável para mim, porque junta o dormir bem, de ter dormido bastante, o comer bem, né, aquela satisfação, e de não ter compromisso logo depois. Então essa é uma alegria inominável. E outra alegria inominável que eu tenho também, quando eu era criança, tinha uma rede na garagem de casa, e eu ficava naquela rede e ficava vendo a chuva cair do lado de fora. E é engraçado, porque só eu gostava de chuva, e só eu ficava naquela garagem. Tive uma infância meio complicada. E aí é o momento que eu tinha comigo mesmo de paz. E, tipo, ninguém me enchia o saco e eu ficava ali. Então eu gosto muito de chuva, eu gosto muito de dias chuvosos. E a chuva, ela me dá aquela calma, aquela tranquilidade de ficar um tempão assim, olhando simplesmente chover e sentindo aquele cheiro de terra molhada, de cidade molhada, e isso me anima, me ativa algumas poucas boas memórias que eu tive de uma fase da minha vida que foi muito difícil. E eu escolhi esses dois efeitos. Aí o que me disseram? Disseram o seguinte: então, cara, a gente está indo para uma comunidade e é melhor você não falar isso não. Porque a gente vai fazer essa dinâmica lá também, mas é melhor você escolher alguma outra coisa. Por quê que é melhor escolher alguma outra coisa? É porque a gente vai numa comunidade em que as pessoas elas fazem em média uma refeição por dia. E você falar que assim, você dormia até tarde, que você tinha 2 refeições seguidas, não vai pegar muito bem com eles. E numa comunidade, o dia mais pesado, o dia mais difícil para eles é quando chove. Por quê? Porque as casas elas são de madeira, de papelão, quando chove infiltra, passa debaixo da cama das pessoas, e aí você vai chegar lá falando que você gosta de chuva, e você vai causar uma dor muito grande para eles, porque eles vão perceber que você tem uma casa, e eles não têm bem uma casa. Então, fala outra coisa, escolhe outra coisa. E aí eu falei, caralho, né? Não fiquei com raiva, eu entendi. Na verdade foi um exercício de reflexão. Eu falei, realmente, numa comunidade eu não posso chegar dizendo que eu adoro fazer 2 refeições por dia e comer até ficar torto, e eu não posso chegar dizendo que eu adoro chuva, que na verdade é um dos maiores pesadelos deles. Eles estão certos nesse ponto. Mas olha como o mundo é feito, que embora estejamos todos no mesmo mundo, a nossa experiência deles é completamente diferente, e a maneira como nós absorvemos determinadas experiências são completamente diferentes, e você deve ter assim esse cuidado. Mas aí eu aprendi uma outra lição também. Eu falei, será que não tem ninguém mais que na infância tinha momentos de sossego, quando eu ficava na garagem ou na varanda, deitado numa rede e escutando o som da chuva? E porque escutava o som da chuva, nem escutava mais nenhum outro grito, nenhuma discórdia, nenhuma briga, nenhum maltrato, nenhum abuso emocional. Porque tinha um momento ali só seu. Será que não tem ninguém com... E aí nessa mesma ONG eu comecei a buscar pessoas que tivessem boas referências com dias chuvosos, e eu comecei a encontrar determinadas pessoas, e aí eu pedi para elas me contarem a história delas. Eu falei, por que você gosta tanto de chuva? E uma ou 2 pessoas ali no meio daquelas 8 tinham histórias parecidas, e eu falei, nossa, que legal. Então você entende a minha alegria inominável, que eu não posso sair contando, mas que você sabe qual é. Então, em algum momento, a gente compartilha um pedaço de um universo muito parecido, embora a gente tenha vidas completamente diferentes. E falar sobre isso é muito gostoso. E, assim, será que existe um nome? Será que existe um nome para essa alegria? Porque, assim, quer dizer, será que existe? Não existe. Mas a gente também não pode... Eu acho um exercício muito bobo ficar criando palavras, porque aí a gente está inventando um idioma que só a gente fala. Mas é gostoso saber que assim, você tem uma determinada alegria de uma determinada coisa, que você não sabe, não pode sair contando para todo mundo, mas que você sabe o que é, e que você pode encontrar uma pessoa que também sabe, porque também sente aquilo. E é muito gostoso essa ressonância, essa identificação. E o que isso tem a ver com a dor das vencedoras? É porque...
Do mesmo jeito que a gente tem alegrias inomináveis, a gente tem dores inomináveis. E a gente tem dores que a gente não pode compartilhar. E eu vou dar um exemplo para vocês. A probabilidade de vocês se encaixarem nesse exemplo, como eu já falei, é mínima, mas eu quero que vocês entendam que tem pessoas que passam por isso, e se você passa, eu quero que você saiba que eu não tenho a solução para essa dor, mas que estamos junto. Quer dizer, estamos junto não eu, mas eu quero que você saiba que tem outras pessoas na mesma situação, porque eu tenho... Lá eu começo a falar de assuntos meio tensos, começa a me dar uns negócios. É porque eu vou ter que falar de pessoas... E esse território é meio perigoso, assim, né? Eu não quero que ninguém se sinta muito exposto, embora eu não vá falar o nome de nenhuma delas. Gente, 3 alunas, 2 que estão atualmente fazendo aula comigo e uma que não faz mais, elas estão dentro de um grupo muito pequeno da nossa sociedade. Quem elas são? Elas são mulheres, as 3 são bonitas, as 3 são independentes, as 3 são bem-sucedidas na carreira delas, todos com cargos gerenciais, e solteiras, moram em seus próprios apartamentos e estão usufruindo daquilo que a sociedade colocou como meta de vida. Meta de vida. Então você menina que tem 15, 20, 17, você que menina que está começando a vida, me fala aí o que você quer da sua vida. Talvez você queira poder estudar para ter a sua própria carreira, para ser independente, para não depender de ninguém, para não depender de macho, e você queira encontrar plenitude na sua vida e para poder aproveitar, para poder viajar. E imagina se tudo isso desse certo. Imagina aí, se tudo isso desse certo, você vai ter mais ou menos a vida que essas minhas 3 alunas têm. Então elas vão trabalhar, elas são extremamente reconhecidas pelo bom trabalho que elas fazem, elas constantemente recebem propostas de emprego para mudar para vagas melhores, e elas são bonitas e elas têm a possibilidade de sair quando elas quiserem, elas podem ir para a balada, viajar, comprar coisas, fazer cursos, elas podem comprar roupas, comprar maquiagem, elas podem comer em bons restaurantes, elas podem dirigir um bom carro, e ao longo de de boa parte da vida, elas usufruíram dessa coisa gostosa, que é a imagem de alguém vitorioso, sabe? Não tem quando o cara ele posta na comunidade que ele ficou full pen, ele fala que olha aqui os meus itens. Por quê? Porque não basta ter os itens, você precisa ser reconhecido como alguém que tem esses itens. Você precisa ser reconhecido como vitorioso. E por mais que a pessoa não admita, nem para ela mesma, que dirá para os outros, por mais que ela não admita nem para ela mesma, tudo isso vem de uma necessidade de ser visto como vencedor. Então é por isso que a gente compra o carro que compra, veste as roupas que veste, se maquia, vai para academia, faz crossfit, faz cursos de especialização. Não é só porque a gente precisa de uma vaga foda, que nos pague muito bem. A gente precisa que os outros nos reconheçam como profissionais de sucesso. E não só profissionais de sucesso, como pessoas de sucesso. E aí você vai lá e posta no Instagram uma foto minimalista de um bolinho simples, num lugar simples. E você fala, olha como eu sou simples. Além de foda, além de falar 3 idiomas, de ter um cargo, de ter um apartamento, de ter um carro, de ser gostosa, de usar roupas caras, de ter bom gosto, eu ainda sou minimalista na minha vida. Então eu posto foto de um bolinho simples num lugar simples, um chá simples. Simplicidade, sou eu. E desculpa, eu não tô zoando com vocês, eu tô... Na verdade estou, velho. E aí veio a pandemia. E é engraçado como parece que nesse ano está completamente diferente do ano passado. No ano passado, nessa época, estava todo mundo enlouquecendo e estava muito difícil para mim tancar tudo isso. Porque vocês iam tremendo, inseguras, com medo, com preocupação, desesperadas, saturadas do trabalho, se adaptando a essa nova forma de se viver, home office. Estavam aprendendo a cozinhar, porque não tinham aprendido direito até então, não a comida do dia a dia. Estavam acostumados a fazer uma coisa Masterchef no fim de semana, mas a comida diária não estavam acostumadas e estavam se sentindo enclausuradas e loucas. Aí, esse ano parece que as coisas elas estão melhores, parece que a rotina, nós seres humanos temos uma capacidade de adaptabilidade, de adaptação fenomenal, mas ainda assim ficaram umas dores. E eu percebo em 3 pessoas separadas a mesma dor e a mesma angústia de vocês nunca terem falado sobre elas. Eu percebo a mesma angústia de vocês nunca terem falado sobre elas. E qual é essa angústia? Porra, eu vou tomar a liberdade de interpretar da maneira como eu vejo, tá? Olha que merda.
lutei a vida inteira, estudei pra caralho, consegui vencer na carreira, tô num cargo bacana, eu tô morando numa casa. Eu tive que fazer escolhas ao longo do tempo, e eu escolhi por mim e pela minha carreira. Então, casei e me separei, ou não casei, e aí, assim, vivendo a vida de solteiro, eu percebi que tá difícil encontrar pessoas que tenham, com quem eu tenho identificação, que tenham os mesmos objetivos do que eu. Tá difícil encontrar um homem que tanque uma mulher como eu. E pode falar, não é hipocrisia, não. Você pode dizer, e eu entendo isso perfeitamente. Tá difícil encontrar no mercado homens que me tanquem, porque os homens eles precisam se sentir mais fortes do que as mulheres. Eles não estão preparados para mulheres que ganhem mais, que saibam mais, que sejam mais inteligentes, que sejam bonitas e desejáveis. Eles não estão preparados, eles são extremamente inseguros e eles não têm maturidade para conviver comigo e me carregar por perto ao longo da vida. Me carregar não, assim, me fazer companhia ao longo da vida. Não encontro essas pessoas. Quem que eu encontro? Os caras que falam que estão no momento introspectivo da vida, que estão assim com problemas, que querem a liberdade, que não sei o quê. Então, é o que tem para hoje? Então vamos. Então eu sou solteira, sou bonita, tenho meu lugar, tenho a minha casa. Eu quero conhecer pessoas interessantes. Já que não tem um companheirismo para a vida, então que pelo menos seja boa de cama esse desgraçado. Então, e aí a gente entra num ponto em que a mulher ela ainda não pode admitir que ela vive essa vida. Então, o que você tem na sociedade, principalmente naquele lugar, naquele bairro, onde você tem aqueles grandes conjuntos comerciais, onde estão as pessoas que chegaram meio que nesse patamar. Elas estão vivendo uma vida que elas não podem admitir que elas levam. Por quê? Porque elas conhecem um monte de gente que só tem superficialidade para oferecer, porque não as tancam, os homens não as tancam, só tem superficialidade, só tem a companhia daquele momento, e aí ela não pode sair contando que ao longo de 6 meses ela conheceu uns 10 caras. Por quê? Por que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão dizer que eu sou? Então eu não posso dizer. Então eu não falo. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa sossegada, mas só tenho uma melhor amiga que sabe de todos os meus podres. Só tenho uma melhor amiga que sabe de todos os meus podres, então pra ela eu posso contar tudo, mas só pra ela porque eu sei que ela não me julga. E aí o que você tem na Vila Olímpia, na Berrini, no Morumbi? Um monte de gente que leva essa vida, mas que não admite, e que às vezes fala que determinada pessoa leva uma vida meio que devassa, para você poder não aparecer, né? Para falar assim, olha, eu não, eu sou diferente, sou uma pessoa sossegada. Mas o problema ele não está nem nessa vida, nessa sexualidade. O problema é que, olha que coisa, para a gente ter essa autoimagem de vencedor, o que a gente precisou? A gente precisou estudar muito. Para quê? Para poder trocar sempre de carro, para poder sempre vestir boas roupas, para poder ir nos melhores restaurantes, para poder postar lugares legais e ir para lugares legais no fim de semana, para poder postar no Instagram. Porque você investe nessa imagem que te coloca ali num determinado local, no qual você precisa ser visto nele para que você seja validada socialmente lá no cargo em que você ocupa. Porque quando você foi upando na carreira, o que foi acontecendo? Você foi chegando num patamar em que você pode sustentar um determinado de vida, mas todas as outras pessoas também podem. E todas as outras pessoas estão postando fotos de restaurantes legais, baladas legais, viagens legais, e novos carros, e novos móveis para o apartamento. Então, quer dizer, a concorrência, ela também subiu de nível junto com você. E aí, de repente, veio essa pandemia e forçou as pessoas a uma coisa. Primeiro, ficarás contigo. Mesma. Tentei biblificar a minha fala e ficou horrível. Mas, assim, a pandemia veio e forçou você a ficar com você mesma, sozinho, dentro de casa. Então, em palavras que eu escutei, ó que merda. Eu não tenho mais o bônus de ser casada e de ter um companheiro para a vida, para compartilhar desses momentos. Então, eu tenho o ônus de ser solteira, que é não ter uma companhia com quem contar, com quem compartilhar momentos, com quem dividir as coisas, mas eu não tenho o bônus da liberdade, porque o bônus da liberdade me permitia ir para 3 baladas no fim de semana, sexta, sábado e domingo, ou me permitia usufruir a solteirice, conhecer pessoas, e ousar, e experimentar, e tentar conhecer. Então agora eu estou no meio de uma pandemia, eu não posso fazer isso. É engraçado porque eu vivi uma vida de Tinder em que as pessoas não tem diálogo, é desejo, não tem diálogo, é desejo.
E aí o desejo, sem você poder se encontrar, ele não se sustenta. Então essas conversas elas não se desenrolam. E quando a gente tenta conversar com uma conversa mais profunda, você não consegue um cara que tanque essa conversa. Não é comum que você encontre pessoas com quem você consiga conversar. Então, assim, não tenho companheiro, não posso usufruir da minha liberdade, estou preso na minha casa, sou obrigado a conviver comigo mesmo. E todos aqueles valores que eu tinha, eles meio que mudaram, eles foram suprimidos. Uma coisa é quando a meta é um determinado carro e passa a ser um outro carro. Uma coisa é quando todo mundo tinha Android e aí de repente agora a meta é ter o iPhone. E aí quando todo mundo tem iPhone, a meta é ter o novo iPhone. Uma coisa é quando um goal, né, um objetivo, ele é substituído por outro. Outra coisa é quando todos eles, de uma vez só, eles simplesmente perdem o valor simbólico. Olha que profundo isso, e olha o quanto é difícil você se encaixar nisso, mas talvez se encaixe, mesmo não sendo uma que eu vou chamar aqui de vencedora da corrida. O que você precisava fazer antes? Chegar dirigindo um carro bacana, vestindo roupas bacanas, usando uma maquiagem bacana, comendo um restaurante bacana e dizer que você foi para lugares bacanas. E como é a sua vida hoje? Você acorda 5 para as 9, vai na cozinha, pega um café e 9 horas você senta e começa a trabalhar. E aí assim, você não precisa mais de um carro para chegar, você não precisa de roupas bacanas porque você fica o dia inteiro de pijama, você não fica de maquiagem porque você vai ficar ridícula numa reunião dentro da sua casa usando aquela maquiagem, então tá todo mundo casual, parece todo mundo que tá na sexta-feira, só que na verdade de pijama mesmo. Na hora do almoço você não precisa ter o bom gosto, por bom gosto diga-se dinheiro. Você não precisa ter bom gosto na hora de almoçar, porque você está indo lá buscar um miojinho, um negocinho, uma coisa que você fez e que está durante a semana inteira e que está saindo super barato, porque antes você gastava R$62 para almoçar na Vila Olímpia. Eu estou falando dos bairros que eu conheço ali, tá? Por onde eu circulava. Antes você gastava R$62 para almoçar e agora você vai no mercado e gasta R$62 e come 4 dias, sei lá. Por quê? Porque em casa você come menos, você come melhor e aí você aprendeu a congelar e aprendeu a tratar isso, então isso também não tem. E antes você precisava ficar planejando essa viagem e agora você não pode viajar. Então, de repente, tudo aquilo que sustentava a sua autoimagem e aquilo que estava justificando o seu acordar cedo todos os dias, a sua vida inteira você acostumou a ter metas mais difíceis. Então, por exemplo, no meu jogo, você vai do Pri pro Du, do Du pro Tri é fácil, do Tri pro Tete é chato, e do Tete pro Pen é uma jornada desgraçada de difícil. Então, assim, na sua vida, você foi subindo e falando, cada vez eu vou ter que me esforçar mais, cada vez eu vou ter que fazer mais, porque cada vez os carros e as roupas e os restaurantes eles vão ficando mais caros, e a vida é isso. A vida é isso, e se eu quiser jogar esse jogo, eu vou ter que jogar com essas regras. E de repente veio a pandemia e falou assim, mais 15 dá. O que é mais 15? É antes do Pri. É assim, tá bom, vai, Pri. O nível 1 dá para todo mundo. O nível 1 dá para todo mundo. Então você não precisa de roupas, você não precisa de comidas caras, de carros caros. Você pode até vender o seu carro e ficar andando de Uber aí, mas é melhor não agora na pandemia, espera mais um pouco. E talvez a sua empresa ela nunca mais volte a ser o que ela foi, porque essa é uma tendência. Empresas que tinham conjuntos comerciais 6 andares num prédio caríssimo, elas estão devolvendo 5 andares e meio, e elas vão ficar com meio andar só para fazer determinadas reuniões. E também vão alugar algumas salinhas na zona norte e na zona leste, porque aí vai estar mais perto de onde as pessoas moram, e quando elas precisarem se encontrar, elas vão para esses lugares. Então, talvez nunca mais a vida volte a ser. E aí eu escuto uma das minhas alunas falando, cara, eu só moro aqui porque é perto do meu trabalho. Eu não tenho família, eu não tenho amigos, eu não tenho nada aqui. Então, assim, o significado de eu morar aqui não existe, ele deixou de existir. Porque minha empresa ela não vai voltar para o escritório onde ela está hoje. Quer dizer, onde ela está teoricamente hoje. E aí, de repente, você tem que lidar com a responsabilidade de poder morar em qualquer lugar, de poder vestir qualquer coisa, de poder comer qualquer coisa, e ainda assim descobrir de onde é que você vai tirar a sustentação da sua autoimagem, para descobrir qual é o seu lugar no mundo. E você precisa descobrir o que é aquilo que vai te motivar a acordar cedo todos os dias para ir trabalhar da forma desgraçada como você trabalhava.
da forma exaustiva como você trabalhava. Então, não é que houve uma mudança de valores, houve uma anulação do significado de muitos valores e a gente não sabe o que colocar no lugar. E esse vazio, ele é uma dor inominável. E se você, menina, se você, mulher, sente isso, homem também, por que não, né? Eu só quero saber, que assim, eu só quero que você saiba que você não está sozinha. Por quê? Você sente uma dor que você jamais pode postar no Facebook. Você vai postar o que no Facebook? Gente, estou sofrendo. Sou branca, linda, jovem, bem-sucedida na carreira. Estou em casa há 1 ano. Estou com tédio. E quero saber o que é aquilo que me move a partir de agora. Você imagina o tanto de porrada que você vai tomar na internet? Você é uma filha da puta, você é uma arrombada, você é uma ingrata, você deveria levantar as mãos para o céu e agradecer. Você é uma privilegiada nojenta, porque a maioria da população está pensando que vai comer amanhã. Você é uma vadia, porque você não conseguiu segurar o seu marido. A pessoa não sabe absolutamente nada da sua vida, mas a dor dela, ela está tão longe, mas tão longe da sua, que ela tenta te convencer de que a sua dor não existe, ela não tem razão de ser. E você diz isso pra você mesma, você fala, caralho, eu sou uma ingrata, porque eu não deveria estar sofrendo. Mas por que eu estou sofrendo? E aí eu quero que você saiba, pelo menos, que você tem o direito de sentir essa dor. E que você não está sozinha nessa dor. E se você, rapaz que joga BDO e que está assistindo esse vídeo, está falando, cara, que porra de brisa é essa? Do que esse cara tá falando, isso não faz o menor sentido para mim. Então, para evoluir como ser humano, para melhorar como pessoa, você tem que entender que toda dor dói e que por mais que a dor não faça o menor sentido para você, toda dor é válida e ela e ela deve ser respeitada, compreendida. Então, se você não puder ajudar na solução da dor da pessoa, como é o meu caso, eu não tenho nada para colocar no lugar dos valores que foram suprimidos na vida dessas mulheres. Não tenho. Não estou aqui para dizer qual é o propósito da vida das pessoas, não sei nem o meu. Mas o ponto é, quando você entende que todo mundo sofre e que a dor de todo mundo é válida dentro do universo que ela está, pelo menos você melhora os seus ouvidos quando você escuta isso. E quando a pessoa te conta um problema, ela não necessariamente quer que você dê uma solução para esse problema. Ela quer pelo menos se sentir compreendida ali naquele momento, e ela quer pelo menos poder extravasar sem ser julgada por isso. E o que nós estamos construindo para a gente? Nós estamos construindo uma sociedade atomizada, com pessoas isoladas nos seus cantos, em que cada uma delas acha que está proibido de falar sobre a dor dela, só porque tem um vizinho que tem uma dor maior, que tem um vizinho que sofre mais, que tem um vizinho que não tem nem o PlayStation que você tem, e aí você acha que você não tem o direito de sofrer e que tem alguma coisa errada com você e que, portanto, a parte mais importante desse vídeo, que se dói a culpa é sua, porque não deveria estar doendo. E aí a gente tem que entender que o sofrimento é uma coisa, é inerente ao ser humano, ele sempre vai estar presente, vai ser muito difícil de tirar isso de alguma forma, mas que admitir uma dor é o primeiro passo para tentar solucionar. Admitir que você tem um problema é o primeiro passo para você tentar solucionar. Se você vai fazer isso com terapia, com amizade, se você vai fazer isso conversando com pessoas com problemas similares ao seu, porque é o que eu vou fazer. Eu vou tentar pegar essas 3 pessoas, vou jogá-las num grupo e vou sair. Por quê? Porque eu quero que elas conversem, eu quero que elas vejam que elas não estão sozinhas no mundo com os problemas que elas têm. E o recado para você que não se identificou em nada com o problema das 3 é: que dor que você tem e será que você é o único que sente isso no mundo? Será que você não tem alguém com quem você possa conversar para se sentir mais humano e menos errado por ser tão ingrato, de ter tudo e na verdade tá uma bosta? Acho que a mensagem é essa. A dor inominável dos vencedores, ela vem para te dizer que, na verdade, você está desesperado para chegar em algum lugar, achando que quando você chega lá, vai parar de doer. Por quê? Porque você quer o pão hoje. E você acha que se todo dia você tiver pão, então não vai ter dor, não vai ter sofrimento. E aí você vai subindo na pirâmide de Maslow e você chega lá em cima e fala, caralho, a dor agora é maior. É pior, porque antes o pão solucionava e agora eu não sei o que eu coloco aqui para matar essa vontade. Quando eu tinha fome, o pão ele satisfazia, a pizza satisfazia, o sanduíche satisfazia, a salada satisfazia. Só que agora eu tenho um vazio aqui na camada 4ª, 5ª da pirâmide,
eu tenho vazio e o mundo está mudando tão rápido que eu não sei o que eu coloco aqui para satisfazer aquela necessidade, para satisfazer a necessidade desse andar aqui. Bom, vídeo sem conclusão, sem solução, mas que pelo menos eu quero que você pense e reflita para ver se você pelo menos consegue nominar o inominável para poder começar a tratar isso da sua forma. Por hora é isso. Grande abraço para vocês três e para quem mais tiver escutado.